Boa noite, queridos irmãos. Boa noite para quem não deu boa noite. Melhorou. Boa noite, pastor. Paz de Jesus Cristo, paz de Deus, que a paz esteja contigo. Nós vamos iniciar nosso culto de louvor, de adoração. De antemão eu já quero falar para os irmãos que nós tivemos um problema com o nosso computador, por isso nós atrasamos o culto hoje. Mas o que são 12 minutos? Você vai ficar 12 minutos a mais na presença de Deus. Amém? Então, estou justificando para os irmãos que a gente vai passar uns 15 minutinhos hoje do horário, devido a esse atraso. Mas, entre mortos e feridos, está o notebook lá. Em nome de Jesus, a gente vai arrumar esse computador. Eu gostaria de pedir para você, por gentileza, se colocar em pé. As crianças me ajudem aí, por favor. Na hora do louvor, ninguém escuta vocês, fica tranquilo. E vamos abrir a nossa Bíblia. Se você puder ficar de pé, tá? Se não puder, não tem problema. No Salmo 42, versículo 1. Coloca para mim, Gu, por favor. Então a gente está adaptando aí. Instalamos os programas no computador, mas rapidão, bênção. Um salmo bem conhecido, e eu gosto muito desse salmo, porque é um salmo que Davi escreveu no momento em que ele estava muito abatido, estava muito triste. Então vamos ler o salmo e em seguida fazer uma oração e iniciar o culto. Amém? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando porém entrar para apresentar-me a Deus, minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. A minha alma está profundamente triste, diz o salmista aqui. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama abismo, outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Olha o que Davi diz aqui: até os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, aonde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele finaliza esse salmo dizendo assim: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, pois ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui o salmista diz: eu tenho saudade, minha alma está abatida, angustiada. Eu tenho saudade de quando eu ia à casa do meu Deus, quando eu ia na procissão cantando louvores, adorando, bendizendo o nome dele, pulando de alegria. Eu tenho saudades disso. E ele vai dizendo: meus ossos doem. Davi sabia as consequências daquele pecado e o que ele estava passando, aquela fase, aquele processo. Mas o final do salmo é maravilhoso, porque ele diz o que talvez eu e você precisem escutar hoje. Não importa se a nossa alma está abatida, está angustiada, está passando por um processo na nossa vida, um processo às vezes árduo, um processo complicado, um processo que a gente não está entendendo. Mesmo assim, Davi disse no final: eu ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Então, que motivos eu e você temos agora para abrir a nossa boca
independente de como foi o nosso dia, independente de como está a nossa vida, mas com toda alegria, com toda saudade, a mesma saudade que Davi tinha, e dizer: meu Deus, Senhor meu, a minha salvação, o meu tudo, eu tenho saudade. Só corresponda a isso, abrindo a sua boca, louvando a Deus, adorando a Deus, oferecendo o seu melhor, que é um sacrifício agradável, sincero, que vem do teu coração. Pai, agradeço, Senhor, por esse culto que nós iniciamos a Ti. Senhor, inclina os Teus ouvidos, inclina os Teus olhos, Senhor, e receba a nossa adoração, receba o nosso culto a Ti. Obrigado por todos que estão aqui, Pai, os que vão ter contato através da live. Em nome de Jesus Cristo, agora nós estabelecemos um lugar de adoração a Ti, porque o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. A Ti seja a majestade santa, porque o Senhor é digno, o Senhor é bendito. Vamos Te adorar, Senhor, vamos bendizer o Teu nome. Louve, louve, adore ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós vamos cantar uma música, nós vamos cantar o corinho primeiro, porque como ela é antiga, eu acho que tem muita gente aqui que não conhece ela. E aí vocês vão nos ajudar a fazer um coro nela. Vocês topam? Amém? Nós podemos contar com vocês? Vai lá, Gê, faz o coro. Todo dia, Todo dia, alegria, alegria. tô cantando, estou Nós vamos exaltando repetir, tá? a Jesus meu bem. Alegria, Alegria, todo dia, só Jesus merece toda a glória para sempre. Amém. De novo, vamos lá. Todo dia, Vai lá. Todo dia, alegria, alegria. tô cantando, estou exaltando a Jesus meu bem. Alegria, Alegria, todo dia, só Jesus merece toda a glória para sempre. Vamos louvar, amém? Agora é valendo, hein? Vamos lá. Adore. Eu conheço muita gente triste, diz que é feliz. A sua vida não é definida, é um vai e vem. O meu cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza, e um sorriso estampado sempre no meu rosto tem. Vai lá. Oh, 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 todo dia, Todo dia, alegria. alegria. Tô cantando, estou exaltando a Jesus meu Rei. Alegria, Alegria, todo dia, só Jesus merece toda a glória para sempre. Amém. O crente vive alegre mesmo estando em tribulação. Não fica triste, vem a luta e passa e tem vitória então. O que não tem Jesus pode chorar, quem tem Jesus só vive a cantar. Por isso mesmo é que eu estou cantando e não posso parar. Oh, 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 todo dia, alegria. Tô cantando, estou exaltando a Jesus meu Rei. Alegria, todo dia, só Jesus merece toda a glória para sempre. Amém. Oh, oh,
Jesus meu rei. Alegria, Alegria, todo dia. todo dia. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. No início eras a palavra, com Deus, o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! O nome de Jesus, o nome do Senhor é poderoso. Por isso nós te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome. Continue adorando a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, Os nossos olhos se abrem. reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao
perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Vem, Senhor, tome o teu lugar, tome o lugar de honra, Senhor, nesta noite. Ah, Deus, nós entregamos, Senhor, todo louvor, toda adoração, Senhor, na tua presença. Receba, Senhor, receba, feche os teus olhos. Comece a adorar ao Senhor, se ainda você não fez. Se você está fazendo, continue. Adore Ele. Você veio cultuar ao Senhor. O culto não é nosso, o culto é dele. Toda a honra é para Ele, toda a glória é para Ele, todo louvor é para Ele. Por isso, vamos adorar juntos. Vamos adorar juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Diga isso para o Senhor. Tu és grande, Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. A alegria de toda a terra. Ah, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Nos prostramos diante de ti, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, diga. a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força
do Senhor, Ele é exaltado. Aleluia. No céu, eu louvarei. Ele exaltado, é sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo. Verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu para sempre. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Nós queremos, Pai, nos rasgar diante da Tua presença, não só com os nossos lábios, mas nós queremos fazer isso de coração. Nós queremos, Pai, dizer quem somos, Pai, de verdade, sem máscaras. Por isso, Deus, nós pedimos, vem com Tua glória aqui neste lugar, Senhor. Aleluia. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Peço que Tua presença aumente. Sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo? Não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Santo dos santos.
Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então clame por Ele, diga a Ele que você o ama. Nós te adoramos, Senhor, nós te amamos, Jesus. Adore a Ele. Glória, diga pra Ele que Ele é santo. Ele é santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória. Quem já pisou? Só as vozes, quem já pisou? Quem já pisou no Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória, Aleluia. e todo louvor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar rapidamente. Aqui na igreja é um exercício. Se você não faz academia na sua casa, de domingo você faz na igreja. Você levanta, senta, levanta, senta, senta, levanta. Para ver se seu joelho está bom. Está orando de joelho? Nós temos a nossa liturgia aqui do culto. Nosso momento agora de oferta. Posteriormente nós iremos dar os recados aqui. Hoje faltaram bastante irmãos. Uns estão doentes. E alguns não puderam vir por alguns outros motivos. Mas que bom que você veio. Eles podem, se estiverem vendo a live, Deus abençoe vocês. Alcance vocês no nome de Jesus. Nosso momento de oferta, eu sempre digo que são sementes. Como eu disse semana passada, a gente semeia na casa do Senhor. Não só algo monetário, mas a forma como nós vivemos. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Eu tenho visto o Senhor abençoar essa igreja, abençoar os nossos irmãos. Cada ano que passa, eu vejo conquistas que vocês têm, tanto materiais, como em outras áreas da vida.
E nós temos que entender que nós temos um Pai que cuida de nós. Por mais que a situação esteja ruim, nós temos um Pai e não um padrasto mau. Nós temos um Pai. Amém? Então, você que tem abençoado essa casa, fique à vontade para ofertar, dizimar. Eu vou orar para o Senhor abençoar seu dízimo, sua oferta, e que nós possamos continuar caminhando. Começo do mês agora nós temos a manutenção da nossa fachada. O pessoal está assistindo a live lá embaixo, né? Nós compramos uma televisão para as mães com bebê. Está rodando a live, pessoal da mídia? Está rodando a live lá embaixo? Tá? Glória a Deus. O computador deu uma desviada ali, mas nós vamos trazer ele de volta. Em nome de Jesus. Tacar uns óleos ungidos na placa-mãe dele. Vai dar jeito, vai dar jeito. Amém? Então eu vou orar por você, você fique à vontade. Pai, abençoa, Senhor, e santifica cada oferta, cada dízimo, os que meus irmãos têm trazido à tua casa. O Senhor conhece o coração de cada um, e o Senhor sabe a intenção do coração. Muitos de nós não dizimamos, não é porque nós não queremos, nós não ofertamos, tanto monetariamente, como na nossa vida não é porque nós queremos, é porque nós damos desculpa. Mas muitos de nós, Senhor, mesmo não tendo ou ofertando o que nós consideramos pouco, o Senhor vê como muito, porque o Senhor sonda o coração e a intenção do coração. Abençoa, santifica cada oferta, cada dízimo que os teus filhos têm trazido à tua casa, e cada oferta que eles têm dado do seu tempo no teu reino, porque essa é a maior oferta, é ofertar a sua vida, ofertar o seu tempo em prol do teu reino. Abençoe e continue prosperando essa casa, continue prosperando meus irmãos, e que nós possamos continuar caminhando, Senhor, agradando o teu coração, porque nós temos que entregar tudo. O Senhor tem o nosso coração, e o dinheiro e as coisas apenas nos servem. Continue nos abençoando em nome de Jesus, amém. Fica à vontade, meu irmão, aleluia. Eu conheço muita gente que diz que é feliz. Vamos lá, irmãos, aleluia. Sua vida não é definida, é um vai e vem. O meu cantar é sempre uma beleza. Jesus mandou embora a tristeza, e um sorriso estampado sempre no meu rosto tem. Todo dia, alegria. Estou cantando, estou exaltando a Jesus meu Rei. Alegria, todo dia. Só Jesus merece toda a glória para sempre, amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós vamos agora fazer as nossas apresentações. Quem está nos visitando hoje, levanta a mão, por favor. Pessoal aqui da IPI, Bênção de Jesus. Daqui a pouco a gente apresenta eles. Fica com a mão levantada rapidinho. Tem alguém na galeria aí? Tem alguém visitando aí? Aí no fundo? Não? Então tá bom, levanta e dá um grude neles aqui, ó. Vamos, gente. Se você passar no meio do caminho, isso, abraça ela ali, ó. Passar no meio do caminho e achar mais alguém que você tá com saudade, gruda do mesmo jeito. Cumprimento nossos visitantes aqui. Bênção de Deus. Que Deus abençoe vocês. Muito bom vocês estarem conosco aqui. Nossa IPI de Londrina. Vamos pôr, eu vou ter que tirar daqui a pouco. Fez aniversário essa semana o Diego. O Alvimar não veio, o capitão. A Adriele não veio. A Sofia fez uma cirurgia, mas ela está bem. O pastor Joaquim fez aniversário essa semana. O Mateuzinho da Maria. E a Regiane Nascimento. Gente, quem está no culto aqui? O Diego, o Mateus e o pastor Joaquim. Orem com eles rapidão, gente. Alguém ora com eles aí, pessoal da intercessão.
Vamos, se movimentem. O Mateuzinho está onde? Está ali atrás. O Diego está aqui. O pastor Joaquim está aqui. Ora com ele aí. Que Deus abençoe. Prospere vocês. Vocês tenham tido um aniversário abençoado. E um abração para o Paulo Vimar, para a Adriele e para a Regiane. Eles não estão aqui, mas um abraço enorme para vocês. Lembrar que nós temos os nossos lanches depois do culto ali embaixo na cantina. Você sabe que crente tem aquele paralelo com comida, né? Veja bem, você vai sair daqui, talvez não dê para você comprar um X alguma coisa. Se você dar seta e descer, já tem ali na cozinha um lanche muito bom. Não é por nada não, mas o nosso lanche é, irmã, é sério. Experimenta, vocês vão ver. Então, os jovens estão fazendo na cantina aqui o lanche. Para a rede de jovens vai ser angariado esse recurso. E nós vamos pedir oração para o Luiz da Márcia. Está com tosse. O que ele tem, Márcia? Ei, Jesus amado. Vamos orar por ele e vamos mandar na intercessão também. Me lembra depois, Márcio, de mandar na intercessão. Os irmãos que estão enfermos, manda para a gente. O pedido a gente manda na intercessão da igreja. Eles intercedem durante a semana. Tá bom? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguém esqueceu o celular aqui? É o do pai? Nós temos agora uma apresentação maravilhosa da igreja da IPI de Londrina. Qual IPI que é? Terceira? Terceira IPI de Londrina. O pessoal da igreja foi lá apresentar a cantata, o negócio da Páscoa. Eles vieram aqui servir também. Manda um abraço para o pastor de vocês. Agradecer a gentileza de estar tendo culto lá, né? Vocês virem aqui servir, abençoar a gente, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. E vocês já podem... Tá tudo certo aí, Isa, pessoal? Tudo certo? Hã? Tá, nós vamos a apresentação aqui agora. Continue com o seu coração aberto, amém, irmão? Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou em alta voz, gritou assim, Eli, lama sabachthani, Deus
Aleluia, bênção de Deus. Amém? Parabéns pelo Ministério de Dança. Bênção demais. Avisos. Tem como passar os avisos aí? Vocês querem que eu libere vocês? Liberar as crianças. Pai, em nome de Jesus, cobre essas crianças com teu sangue, as professoras com teu sangue. Envia os teus anjos naquelas salas agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ir. Só não vira mortal aí no corredor, não corre. Nossos fofinhos, eles concorrem com a gente, com essa fofura toda. Se não der para passar os avisos, aí vocês dão um toque. Tá bom? Não. Tá, eu vou falando aqui. Essa segunda-feira nós não temos nada. O Entre Elas foi semana passada, segunda-feira. Terça-feira nós temos a nossa rede de jovens lá embaixo. Ô jovens, vocês faltaram tudo na rede terça, hein? Ó, tô de olho em vocês. A Adriele colocou um filme lá embaixo maravilhoso. Fez até uma pipoquinha. Cadê vocês? Terça nós temos a rede de jovens. Nós temos também o nosso projeto solidário. Tem sido uma bênção. Cadê a Jaine? Quer vir falar, filha? Semana passada não deu. Melhorou? O filho? Já está pulando? Então ele está bem. A paz, irmãos, boa noite. A gente faz o projeto solidário toda terça-feira aqui na igreja. O projeto solidário não é só ir no hospital levar alimento para as pessoas que estão lá. A gente vai, a gente jejua no dia, prepara um alimento, consagra ele a Deus. Chega lá, tem muita gente. E eu quero agradecer o pessoal, que é o meu esposo Cleverson, o Ronaldo, a Valéria, o Paulo, a Eliane, que são pessoas que fazem parte do projeto. Quem querer participar, vem na terça-feira. Se não pode vir 5h30 para ajudar, esteja às 7 horas que a gente leva. Quem participar uma vez vai querer toda terça, isso é nítido. Gente, é uma bênção. A gente alcança vidas, as pessoas pedem oração. Tem gente que está lá desde a hora do almoço. Quando é 7 horas, a gente está lá e não comeu nada. E às vezes não vem nem com fome da carne, vem com fome do espírito. Pede uma oração, tá? Quem querer participar, toda terça-feira. Amém, obrigado, Jaine. É isso aí. Pediu oração e o pessoal pedindo oração não tem quem ore. Que ponto que a gente chegou? Quer que Deus use a sua vida? Às vezes a gente entra dentro da igreja e fala, Senhor, me dá dons. Me dá dons e dons e dons e dons. E para que a gente quer dons se a gente não usa? Então, aí você pode ir lá e a oração é simples. Não é mirabolante. Pai, em nome de Jesus, toca nessa pessoa. Enfermidade, parte em retirada em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. É simples. Mas deixe-se ser usado. Então, se você está vendo pela live, hoje faltou bastante gente, mas quer participar? Que nem ela falou, não consegue chegar aqui para fazer o alimento, vai com eles no UPA, então. E a gente até aumentou a quantidade de pães, porque é ruim, aumentou a quantidade. É ruim porque muitas pessoas estão lá, mas a gente está conseguindo atender a necessidade e o projeto, de alguma forma, a gente está levando para fora o amor de Jesus, que isso é que o importa, é o ID. Não é fazer da igreja um recanto fechado, é o ID. E na terça-feira também, projeto social, rede de jovens na sala de oração e aqui dentro da igreja, estudo bíblico. Tem sido uma bênção. E oportunamente o tema desse mês é dons e ministérios, a revista que a gente está estudando. Dons e ministério. Pastor, que dom que eu tenho? Vem ver que dom que você tem. Então, quer saber sobre os dons, sobre os ministérios, como eu vou servir a igreja? Porque o Senhor deu dons e aptidões para cada um. Mesmo que você falar, você tem alguma coisa. Você é único. Só existe o seu DNA nessa terra. Deus fez você único. E Ele te deu algum dom, algum talento para você exercer. Venha no estudo bíblico. O pessoal veio bastante no primeiro dia, veio um pouco menos na segunda semana. Terça-feira, das 8 às 9,
1 hora de estudo bíblico. E você vai saber mais da palavra, você vai ter como compartilhar mais. Amém? Quarta-feira nós temos o nosso culto com propósito, o dia a dia da vida cristã, às 19h30, tem sido uma bênção também. As 3 semanas que nós tivemos tem sido uma bênção. Porque às vezes você fala assim, como que eu vou enfrentar a vida? Porque aqui na igreja é tudo fácil, não é? Aqui dentro, ó, aleluia, levanta a mão, percebe a presença do Senhor Jesus, aquele queimando. Mas você sai amanhã, acorda amanhã segunda-feira, você tem que ir para o trabalho. Às vezes você está de mau humor, né? Sindicato do pessoal mal-humorado. Aí tem que tomar um café para melhorar o negócio. E o desafio da vida cristã é a semana inteira. E a gente está compartilhando exatamente isso. De acordo com a exposição bíblica, como a gente vencer os desafios do dia a dia na caminhada cristã. Então venha na quarta-feira. Quinta-feira nós não temos nada, certo? Ah, tem aula de? Ah, o teatro, perdão. Quinta-feira tem o teatro. Começo de junho eles vão apresentar uma peça. Semana que vem, né? Já tem até a ministração que o Senhor colocou no meu coração. Não falte. Nós falaremos do crente reborn. Hashtag fica a dica. Vem semana que vem que você vai ver. Tá bom? Vamos aproveitar. A onda passa, você pega e... Então, semana que vem vai ter a apresentação do teatro e uma ministração voltada a isso. Tá bom? Depois você procura na Bíblia, onde a gente acha algo que fala que você está vivo, mas está morto. Tipo um reborn. Sexta-feira nós temos oração, às 20 horas. Tem sido uma bênção a nossa oração de sexta-feira. Você passa a semana inteira, muitas vezes não tem tempo de ficar com o Espírito Santo. Você vem sexta-feira aqui na igreja e vai orando, orando e adorando. E você sai daqui, ó, aleluia, cheio, paz no coração. Talvez você tenha uma semana atribulada, você vem aqui na sexta-feira, se derrama na presença do Senhor Jesus. Sábado nós não temos nada, beleza? É isso? Me ajudem, ponto. Não tem ponto não? Não tem nada, né? E domingo nós temos nosso culto às 19 horas. Depois dessa breve exposição dos nossos recados, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. São 8h09, tá bom o tempo. Então vou chamar o pastor Joaquim, que estará ministrando para nós hoje. Fique com o seu coração aberto, preste atenção na palavra. Eu sempre digo, você fala muitas vezes, Deus não fala comigo. Irmão, Ele fala, é a gente que está desatento. A gente está desatento olhando para o celular, olhando para os irmãos do lado. Então, fique atento, eu tenho certeza que a palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Joaquim hoje tem endereço certo, no nosso coração. Amém? Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho? Ei, não vou não, pastor. Vou descer. O povo não quer conversar, não. Glória a Deus por você estar aqui. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra em meu coração, um texto bastante conhecido. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante, muito interessante. E vocês vão participar comigo desse texto. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez estar no altar para ministrar a palavra. Irmãos, não é fácil. E olha que a gente ministra mais ou menos há uns 20 anos. Mas toda vez que subimos no altar, dá um friozinho. Porque eu não vou falar de mim, não vou falar de um político, não vou falar a história do Brasil, não vou falar a história do mundo, mas eu vou falar da palavra dele, do que ele tem para nós e do que ele pode fazer por nós. E isso é uma responsabilidade muito grande. E por isso eu convido você a ler comigo, não sei se eles podem projetar, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas nós vamos ler até o versículo de número 32, para dar sentido àquilo que nós vamos estar falando, né? A Bíblia vai dizer assim: um certo homem tinha 2 filhos,
E o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens, ou alfarrobas, ou bolotas, como algumas bíblias dizem, as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, vou repetir, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e ele ainda estava longe quando o seu pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vistam ele, coloque-lhe o anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho cevado ou um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar a seu regresso. Enquanto isso, preste atenção nesse texto que eu vou ler agora. Enquanto isso, o filho primogênito, o filho mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou. E o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para a casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai lhe disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão,
e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor meu Deus, Pai amado, estou aqui, Senhor, na tua presença. Ó Deus, dependo inteiramente de ti. Não tenho palavras próprias, não tenho argumentos próprios. Tudo que tenho vem de ti, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, fala, Senhor, o que eu preciso ouvir. Fala o que a tua igreja precisa ouvir. Pai, vem alimentar os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida. Se conosco eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma parábola. Diante de uma parábola no capítulo 5. Nós tem mais uma parábola que antecede esta, mas eu não vou me ater a esta primeira parábola, porque senão a gente não consegue finalizar a ministração. Então nós estamos diante de uma parábola. Parábola é uma narrativa que ensina algo com alegoria e comparação. Ela faz uma comparação para trazer um ensinamento, para trazer algo forte aos nossos corações. E Jesus usava muito isso nos tempos dele, no seu ministério terreno. Ele falava muito por parábolas, para ensinar, usando coisas normais, naturais, para ensinar coisas espirituais. E aqui não é diferente. Nós vamos adiantar essa introdução para não ficar muito longa. E isso é a parábola. E aí nós temos um relato bíblico que Jesus contou esta parábola. E aqui nós encontramos alguns personagens. Nós encontramos o pai, que tinha 2 filhos. Nós encontramos também uma outra região em que esse filho foi, e lá ele encontrou também um cidadão daquela terra. E aí nós encontramos que dentro desse contexto, Jesus ensina grandes lições. Jesus ensina grandes lições para a igreja dos nossos dias, para o povo da época e para a igreja dos nossos dias. Nós entendemos que, quando nos atemos àquilo que o Senhor ensina, mesmo através de parábolas, nós ficamos muito seguros de que o Senhor está cuidando da igreja. Você entendeu essa parábola? Quem entendeu essa parábola na totalidade? Se você entendeu, amém. Se você não entendeu, nós vamos explicar algumas coisas aqui, algumas lições que o Senhor colocou em meu coração. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês, a primeira lição que nós vamos falar hoje de escolha. Escolhas definem o nosso futuro. Escolha define o nosso futuro. Vamos falar de escolha hoje. E a primeira escolha que esse moço teve dessa parábola, ele chega para o pai e ele quer administrar um bem que ainda não lhe pertence. Não sei se vocês entendem isso. Ele quer administrar um bem que ainda não lhe pertence, porque os pais ainda estavam vivos. E aí ele disse assim: pai, eu quero metade, eu quero a minha parte que me pertence. Metade não, a parte que me pertence, eu quero que o Senhor me conceda, me dê. Irmãos, e o texto diz que o pai repartiu entre eles os bens. Aqui, eu vou já aplicando aquilo que eu preciso aplicar, senão a gente não consegue finalizar. Os nossos dias, trazendo para a nossa vida espiritual, às vezes Deus te faz uma promessa. Deus diz para você que vai te usar e que vai fazer algo na sua vida. Mas você não tem paciência para esperar o agir de Deus, para esperar aquilo que Deus vai fazer. E você quer começar antes do aval de Deus, achando que você vai conseguir administrar a sua vida espiritual, que você vai conseguir administrar tudo, sem precisar de uma ajuda de alguém que seria o seu mentor, que seria aquele que estaria te orientando.
E eu quero dizer para você que na vida espiritual, como nós estamos falando sobre isso, eu não estou falando de pastor como mentor, eu não estou falando de bispo como mentor, eu estou falando de Espírito Santo como mentor. Quando nós buscamos o Espírito, a mentoria no Espírito Santo, nós conseguimos sim administrar tudo aquilo que nos é concedido. A vida espiritual, amados, ela é bênção, mas ela pode fazer você não entender no futuro, e você se decepcionar, você se frustrar. Por quê? Porque você adiantou o processo. O processo é uma escada, você tem que subir o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, para chegar no topo da escada, é verdade ou não é? A vida espiritual também é assim. O bebezinho, ele não nasce correndo, ele não nasce comendo feijoada, ele não nasce comendo churrasco, ele nasce tomando leite. E nós nascemos na vida, na fé, nós nascemos como filhos de Deus, nós nascemos como cristãos, e precisamos de leite, como Paulo diz. Paulo diz que a igreja ainda era menina, eles agiam como meninos, eles agiam como crianças, e precisava de leite. E é a fase de início, é a fase de formação. E esse filho pediu tudo que ele tinha, a parte que ele tinha, e ele estava satisfeito porque ele foi concedido. Bom, agora eu vou tentar administrar o que eu recebi do meu pai. E aí ele pega e sai da casa do pai, não muitos dias depois, não é isso que diz o texto? Não muitos dias depois, ele sai da casa do pai. Queridos, sair da casa do pai é um perigo. Sair da casa do pai fala de sair do lugar de proteção, fala de sair do lugar de segurança, de sair do lugar que te dá estrutura, de sair do lugar em que você está sempre embaixo de um olhar de alguém que tem uma experiência melhor do que a sua, de alguém que viveu já o que você vai viver. E diz o texto que não muitos dias depois, do versículo de número 2, parte B, diz que não muitos dias depois, ele sai, ajunta tudo e sai. É um perigo sair da casa do pai, é um perigo sair do lugar de proteção. Sabe o que acontece, irmãos, com as pessoas nos dias de hoje? Muita gente estão assim: eu hoje não preciso estar embaixo de uma cobertura pastoral. Eu vou viver a minha vida em casa. Uau! Eu vou servir a Deus em casa. Sabe quantas vezes você ora? Sabe quantas vezes você lê a Bíblia? Sabe quantas vezes você jejua? O problema está aí, meus amados irmãos. Nós precisamos estar sendo orientados, precisamos estar sendo conduzidos, e a partir deste momento nós temos condições sim de viver a vida com Deus. Esse moço sai da casa do pai. Salmo 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio, versículo 1. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá segurança. A casa do Pai te dá segurança. E o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, irmãos, habitar é algo maravilhoso. Não pode sair da casa do Pai. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você pode descansar. Vem a tempestade, vem o vendaval, vem o problema, mas você descansa no Senhor, porque você está na casa do Pai. E aí quando vem as tempestades, vem as lutas, o versículo de número 7 diz que 1000 vai cair do teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você só olha e vê o que está acontecendo, mas você está seguro, você está protegido. Casa do Pai. Ele saiu, irmãos. Ele saiu. Tem tanta gente saindo da casa do Pai para viver aventuras, para viver aquilo que acha que vai dar certo, aquilo que acha que vai ser bom. Cuidado. Sair da casa do Pai é se expor aos ventos, se expor às tempestades.
Aleluia. Se expor às feras que estão por aí. Sair da casa do Pai é se expor aos lobos que estão por aí, muitas vezes vestidos com pele de ovelha, mas são lobos, e você saiu da casa do Pai, você está vulnerável. E diz que aquele moço foi para um lugar distante, foi para uma terra distante. Eu quero me isolar mesmo do meu pai. Eu quero me isolar mesmo, eu quero perder o contato do meu pai. Irmãos, tem tanta gente querendo perder o contato com o pai. Mas o Senhor está te dando um chacoalhão nessa noite. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer algumas revisões aí no seu projeto de vida. Tem tanta gente querendo ir para longe da casa do Pai. Essa escolha lhe custou muito caro. Ele foi para longe. Diz que ele foi para uma terra distante. Foi para uma terra distante. E nessa terra distante, aquilo que ele pensou que ele podia fazer, administrar tudo, ele não soube administrar. Lá, ele encontrou uma nova vida, novos amigos, nova realidade. Ele encontrou uma vida diferente. Aquele amigo que quer te abraçar, te dar um tapinha nas costas, enquanto você pode, enquanto você tem. E ele gastou tudo que ele tinha, irmãos. Tudo aquilo que ele possuía, ele gastou. Pastor, e a minha vida espiritual, como é que fica? Quando você sai da casa do Pai, você ainda sai com um pouquinho de reserva, digamos assim. Sai com um pouquinho de luz. Quando você sai da casa do Pai, quando a gente sai da casa do Pai, sai com um pouquinho de luz ainda, vai andando. Sabe quando na luz assim não acontece, mas na luz do carro acontece, vai apagando gradualmente, não é isso? Vê que vai apagando gradualmente a luz. Você vai andando para longe, a luz vai apagando. E de repente ele se vê cercado de amigos, que de amigos não tinham nada. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que a luz que em ti brilha não pode virar trevas. A luz que brilha em você não pode ser trevas. Pastor, quando que vira trevas? Quando eu me associo com o mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 a seguir, ele diz: que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem o santo com o profano? Que comunhão tem aquele que vive com o Senhor e quer viver com o mundo? Não pode, meus amados irmãos. Essa pessoa saiu da casa do Pai e foi viver uma vida longe. E ele achou que podia. Não pôde. Ah, pastor, mas não dá nada não. Será? Será que não tem problema? Será que está tudo certo? Mas a escolha desse moço, pedir a sua parte, sair da sua casa, ir para uma terra distante. Quando ele se viu sem nenhuma saída, o que ele faz? Ele vai trabalhar para um cidadão daquela cidade, daquela terra. E quando ele vai trabalhar para aquele homem, pense bem comigo, volte um pouquinho lá. Filho, com herança, direito de estar na casa do pai, saiu da casa do pai, foi para uma terra distante, acabou o dinheiro, acabou a herança, agora vai trabalhar para alguém que ele não conhece. O que ele vai fazer, pastor? Ele vai cuidar de porcos.
Ele vai cuidar de porcos. Mas o que vem depois disso, irmãos, é a tragédia de decisões erradas. O que vem depois disso é o que aconteceu como uma tragédia por decisões erradas. Pastor, o que aconteceu? Que eu não entendi. Diz que ele olhava os porcos comer aquele negócio lá assim. Sabe quando você ouve alguém, vê uma propaganda assim que você enche a boca d'água? Ai, que desejo de comer. Não acontece isso? Isso acontece, né? Ele olhava, sua boca enchia de água por comer aquilo que os porcos estavam comendo. Irmãos, volte comigo um pouquinho aqui. Você hoje tem tudo. Você hoje tem tudo. Você hoje tem tudo. Vou repetir, você hoje tem tudo. Vou repetir, você hoje tem tudo. Vale a pena ir lá? Não vale, irmãos. Ele desejava e ninguém lhe dava nada. Mas aí, meus amados, ele olha aquela situação e ele toma uma decisão. O texto diz que caindo em si. Caindo em si, o que é cair em si? É acordar da realidade que ele está vivendo. Lembrar do que ele era e do que ele é agora. E aí ele diz, vou traçar um plano. Ele olha para aquela situação e fala assim, já sei o que vou fazer. Eu vou voltar. Vou chegar lá e vou dizer para o pai assim, papai, eu pequei. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que ele vai dizer assim, pai, eu pequei contra os céus. Vocês entendem isso? Eu pequei contra os céus. Então o primeiro pecado dele não foi contra o pai, ele pecou contra os céus. E aí ele reconhece que ele pecou contra os céus. Ele diz, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, que é a autoridade que estava sobre mim, que estava acima de mim, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, a decisão mais sábia de qualquer pessoa que se vê na situação desse moço, que se vê numa situação como esse moço, é tomar esta decisão. A decisão de voltar. Deixa eu te perguntar, é fácil tomar a decisão de voltar? É fácil? É fácil sair, não é? Fiquei nervoso, bravo. O pastor falou um negócio que eu não gostei. A irmã falou um negócio que me deixou magoado. O jovem me chutou a canela, então eu vou embora. Eu quero ver para voltar. Para sair é fácil, sair por aquela porta é fácil. Voltar é difícil. Voltar não é fácil. Mas aquele jovem, aquele moço, jovem, eu não sei que idade ele tinha, a Bíblia não fala, mas aquele filho mais novo, ele sai. Mas ele decide voltar. E quando ele decide voltar, ele traça um plano. E aí ele toma a decisão. Diz o texto que ele se levanta e sai e vai ao encontro do pai. Como ele estava? Bem vestido, igual a Ruth está, igual a minha esposa está, igual os irmãos estão aqui. Igual nós estamos, né, irmão? Bem vestido, ó. Né? Ele estava assim? Sapato assim, ó. Não. Ele estava todo mulambento, todo rasgado, todo sujo. Ele estava arrasado. Mas ele decide voltar. Sabe o que acontece aqui? Quando a pessoa sai da igreja porque ficou triste, ficou aborrecido com alguma coisa, ele sai e vai embora. Ele sai limpo. Ele sai com a casa limpa, limpinho. Não tem nada. E aí ele fica lá. Mas aquele cara que estava lá morando, que saiu, a Bíblia diz que ele saiu por aí, vagueando, estava por lugares aí, e ele lembra que ele tinha uma casa. Aí ele fala, eu vou voltar lá. Aí quando ele chega lá, ele encontra a casa limpa e adornada, o texto diz isso. E aí ele traz mais 7, vem cá, vem você, vem você, vem você, vem você, e mora lá, mais 7 lá dentro. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro.
Vocês imaginam como esse jovem voltou? Esse jovem saiu todo arrogante, todo cheio de razão, e agora ele volta totalmente destruído. Ele volta totalmente sem forças. E aí ele chega para o pai, e quando o pai vê ele vindo de longe, ei, irmão, lá vem o pai, olha. Pai é pai, né, irmãos? Pai é pai. Imagina o nosso paizão. Ele está olhando você agora e dizendo assim: ei, eu conheço o seu coração, conheço a sua vida, conheço por onde você passou, conheço o que você passou, conheço todo o seu histórico, conheço tudo, mas eu estou te esperando. Estou te esperando. E lá vem você. Lá vem você. E aí ele olha para você e fala assim, de longe, ele reconhece, Deus te reconhece, ainda que você esteja todo machucado, todo ferido, cheios de tantas iniquidades, Ele te conhece. E aí ele sai correndo, diz o texto que o pai sai correndo e abraça o seu filho. O texto que nós lemos diz que com ternura o beijou. Entende isso? Isso é amor de pai. Mas tem algo interessante que o pai faz aqui. O pai olha para os servos e fala assim: oh, traz depressa uma roupa nova. Essa roupa significa vestes de justiça. Você não entendeu. Só a Maria entendeu. Essa roupa significa vestes de justiça. Sabe o que acontece? Quando você saiu estava limpo. Quando você voltou, cheio de pecado. E Deus te deu uma veste nova. Deus te justificou. Deus te perdoou. Deus limpou os seus pecados. Colocou uma roupa nova sobre a sua vida, te dando novamente condições de fazer parte do seio da família. Deus te deu uma roupa nova. Deus deu para ele o pai deu para ele uma roupa nova. E Deus está dando hoje uma vestimenta nova. Aleluia. Irmãos, o Senhor não olha para o nosso estado de pecador, mas Ele olha para o nosso coração. Deus olha para o nosso coração. Se Ele vê um coração quebrantado, arrependido, Deus nos alcança. Foi assim com Davi. Foi assim com tantos heróis na Bíblia. Homens como nós, mas cheios de muitas vezes culpas, pecados, porque são pecadores, mas aos olhos de Deus, Deus nos vestiu com veste de justiça, justificando os seus pecados. Deus é poderoso para fazer isso. E o pai disse: agora vocês trazem um anel. Um anel, sim. Traz um anel, coloca no dedo. Símbolo de autoridade. O pai restabelece a autoridade do filho. O pai restabelece o direito do filho a entrar na sua casa. O pai restabelece a autoridade do filho sobre a sua casa, sobre as coisas que acontecem na sua casa. E sobretudo, na vida daqueles que servem a Deus. O anel que é colocado no seu dedo te dá autoridade no mundo espiritual para você agir a favor da obra do Senhor. Deus é poderoso para fazer isso. E aí, o pai diz assim, ó, traz a sandália. Nesse contexto bíblico, tirar a sandália significa abrir mão do seu direito. Abrir mão do seu direito. Do direito de entrar em casa. Do direito de sentar à mesa. Do direito de comer com a família. E o pai fala assim: traz a sandália, traz uma sandália nova, coloca nos pés dele. Sabe o que eu quero dizer com isso? O pai estava restabelecendo o filho para poder entrar em casa, sentar na mesa, comer com a família. Deus está dando sandália nova. Deus está dando anel novo. Deus está dando vestes novas nessa noite. Se você saiu da presença do Senhor, Deus está novamente te vestindo, te dando autoridade e te trazendo para o meio novamente. É isso. E o novilho, pastor? Pois é.
E o novilho? O novilho fala de comunhão, festa. Festa. Vamos parar no novilho um pouquinho aqui? O novilho morreu, não morreu? O novilho morreu, não morreu? Foi feita a festa? Todo mundo estava se alegrando? Todo mundo estava se alegrando? Claro que estava. Vocês estão longe de mim, hein? Cadê todo mundo? Glória a Deus. Todo mundo estava se alegrando. Mas cadê o filho mais velho? Cadê o filho mais velho? O filho mais velho estava onde? No campo. Mas ele tinha ficado aonde? Em casa. Ele tinha ficado com o pai, não tinha? E ele estava no campo. Quando ele está voltando, ele ouve a música. E quando ele ouve a música, ele fala: que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Irmão, está tudo anotado aqui, mas deixa esse negócio para lá. Aqui também está, então deixa para lá. O que está acontecendo? Aí ele chama um servo. Sempre tem um servo, irmão, que é uma benção. Sempre tem um servo que é uma benção. Chamou o servo. O que está acontecendo? Ele chegou e falou: ó, sabe o que acontece? O seu irmão, aquele que foi embora, voltou. Até aí tudo bem, né? Aí ele fala assim: e teu pai matou o bezerro cevado, matou o novilho gordo, e está festejando com ele. Ele aumentou mais umas coisas, e diz que o coração daquele homem irou. O coração daquele filho mais velho ficou irado, ficou aborrecido, ficou magoado. Mas onde ele estava? Onde ele ficou quando o filho foi embora? Fala comigo, igreja, onde ele ficou? Onde ele ficou? Ele ficou em casa, não ficou? Ele ficou em casa. Ele não foi. Irmãos, o problema maior está com o filho mais velho. O maior problema está com, muitas vezes, a minha pessoa, com a sua pessoa, com alguém que ficou em casa 200 anos. Ou com alguém que está 20 anos no culto, 20 anos glorificando a Deus. O problema, às vezes, está com a gente. Muitas vezes o problema está conosco, não com aquele que foi e está voltando. Aquele que foi está voltando esbagaçado, todo quebrado, todo moído. Mas papai do céu está dizendo assim: vem aqui, filho, eu quero te abraçar. Mas e quem ficou em casa? Quem que ficou em casa e falou: olha, você não merece, você foi para longe, você gastou tudo, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. E pode ser que eu seja o filho que ficou em casa. Sabe o que acontece, irmãos? Esse filho que ficou em casa, ele não aceitou o novo. Ele não aceitou o novo, porque isso aqui era novidade. Não acontecia isso nas famílias. Mas o filho que ficou em casa não aceitou o que estava acontecendo de novo. Isso acontece com a igreja, irmão. Muitas vezes as pessoas veem uma novidade na igreja. Ah, mas isso aqui antigamente não era assim. Antigamente não tinha microfone. Antigamente não tinha isso, não tinha aquilo. Irmãos, deixa o antigamente para lá, viva o novo. Antigamente também eu era novinho, pequenininho assim, tinha cabelo, tinha tudo. Mas olha como estou eu, irmão. Mas estou na presença do Pai, adorando o nome do Senhor. Aleluia. É isso. Precisamos acertar e aceitar o novo. As mudanças acontecem. Nós só não podemos ceder ao pecado. Não podemos ceder às tentações. Não podemos viver uma vida longe da presença do Senhor. Mas precisamos viver o novo também. Se o novo está sob a direção de Deus, eu estou no meio do novo. Se o novo está, aleluia, sendo abençoador, eu estou no meio do novo. Se o novo está salvando vidas, eu estou no meio do novo. Porque o Senhor habita no meio daqueles que realizam a tua obra com sinceridade e inteireza de coração. Aquele filho, irmãos, ele tinha dificuldade de perdoar. Quantos de nós hoje temos dificuldade de perdoar? Mas nós estamos em casa, não estamos? Tomamos ceia. Não é isso? Tomamos ceia. Pisa no dedinho dele para você ver. Pisa. Pisa no dedinho dele para você ver. Dá um cutucãozinho nele para você ver.
É perigoso você ir para casa banguelo. Perigoso. Perigoso ir para casa banguelo. Mas você está em casa, irmão, nós estamos em casa. Oh, meu Deus, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, que está em casa. Aleluia. Ele tinha dificuldade de perdoar. Ele tinha dificuldade, irmãos, de amar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus diz que entre você e ele está o próximo. Você não consegue pular a etapa. Você não consegue pular a etapa. Ninguém consegue pular a etapa, irmãos. Ninguém consegue atravessar o vale sem estar com a ferramenta certa. Ninguém consegue atravessar o deserto sem estar usando o reservatório de água completo. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue chegar a Deus sem amar o próximo. Ele não conseguiu amar o seu irmão. Você consegue amar o seu irmão que está na igreja com você? Você está na casa, você consegue olhar para o seu irmão e dizer assim: eu te amo em Cristo Jesus. Cara, você é 10. Cara, você é isso. Oh, irmão, você é isso. Você é uma bênção. Você é de Deus. Ou você vira, se eu te pego, eu te arranco pelo pescoço. Eu arranco teus cabelos, e te quebro o pescoço. Se eu te pego. Mas, e aí, você está em casa. Mas quando o outro passa perto do portão, faz igual o pitbull. Aleluia. Irmãos, isso somos nós que ficamos em casa, tá? Somos nós que ficamos em casa. Dificuldade de perdoar, dificuldade de aceitar o novo, dificuldade de perdoar, dificuldade de amar o próximo. Dificuldade de abraçar. Eu vou abraçar fulano e fulano. Fulano não. Pastora, abraça fulano. Irmã, abraça a pastora. Irmão, abraça o pastor Joaquim. Irmão, abraça o Paulo. Não, Paulo não. Irmão, abraça o fulano. Não, ele não. Tem dificuldade de abraçar, irmãos. Aleluia. Mas vamos concluir? Irmão, está muito gostoso, está muito bom. Mas a gente precisa parar. Olha o tempo, é bênção. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele chegou na porta e chegou perto e falou assim: entra. O pai saiu, tentou falar com ele, ele não vai entrar não. Não entra. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nessa conclusão? É que precisamos estar em casa, mas precisamos entrar na festa. Lembra do cordeiro? Lembra do novilho que foi morto? A festa estava rolando lá, não estava? Mas ele não queria entrar. Entra na festa, irmão. Não fica de fora não. Sabe por que você precisa entrar na festa? Porque o mesmo pai que abraçou o filho que estava vindo de longe, ele está doidinho, desculpa a expressão, ele está muito interessado em te dar um abraço também, dentro da festa, para que você se alegre com todos que estão dentro da festa. Você precisa entrar na festa, irmão. Você precisa fazer parte da festa. Você precisa entrar na casa, fazer parte da festa, porque o Senhor quer te abençoar, meu querido irmão. Você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora da festa. E vai ter uma festa grandiosa. Vai haver uma festa grandiosa. Aí está perto de acontecer. O Ministério do Louvor pode vir. Está perto de acontecer. Está perto de acontecer essa festa gloriosa. E eu quero te convidar a entrar na casa e fazer parte da festa. E se alegrar com aquele irmão que estava lá perdido. Mas ele voltou e está sendo abraçado pelo Pai. E o Pai quer te abraçar também, meu amado. O Pai quer te abraçar também. O Pai não quer ver você fora da festa. Não quer ver você longe
da presença dEle? Aleluia, aleluia. Deus nunca desampara os seus. Ele pode ir longe, Ele pode ir longe, mas Deus está te esperando. Ele está te esperando. E se você é um filho que está em casa, mas está magoado com alguma coisa nessa noite, eu não vou te chamar aqui na frente, eu vou devolver o microfone ao pastor, e ele vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que for conveniente. Deixa ele cuidar dessa parte. Eu não vou te chamar aqui, mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você para Deus visitar o teu coração aí onde você está. Amém? Antes de você se colocar de pé, por gentileza, coloque a mão no teu coração. Pode colocar de pé. Alguns irmãos já levantaram. Pode se colocar de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Deus, eu não conheço, Senhor, o particular de nenhum dos irmãos que estão aqui. Eu só sei que eles são teus filhos. Se ele ou eu precisamos retornar e entrar na festa, eu quero nessa noite. Se você quer retornar, foi longe, quer retornar, se você foi longe, quer retornar, alguma coisa aconteceu, você foi longe, quer retornar, derrame-se na presença do Senhor nessa hora. Abra o seu coração e se derrama diante do Senhor nessa hora, porque Ele quer te abraçar. E se você é aquele filho que está na casa, mas se rebela por qualquer coisa, fica magoado com qualquer coisa, fica triste com qualquer coisa, eu quero te convidar nessa noite, seja curado em nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar sobre a vida, seja curada em nome do Senhor Jesus, seja liberta desse mal em nome do Senhor Jesus, seja liberto desse mal em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua vida, e que o Senhor possa restaurar a sua vida por completa, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai operar milagres na sua vida nessa noite, para a glória e honra do nome dEle, pastor, continua. Aleluia. Eu gostaria de fazer diferente, sim. Se você quiser, vem aqui à frente, o pastor vai orar com você e a intercessão vai ajudá-lo. Tem muito filho mais velho dentro da casa que não consegue perdoar, sim. Tem muito filho mais velho dentro de casa perdido, se comparando com outros filhos, se achando muitas vezes inferior. E o pai diz a mesma coisa: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você não precisa de um cabrito, você não precisa de um elogio. Você tem o amor do pai, você tem tudo. Você já tem tudo. Se alguém está com seu coração quebrado, angustiado, muitas vezes se comparando, ei, o pai só está de braços abertos te esperando. Ele não quer saber o que aconteceu ontem. Ele não quer saber o que aconteceu hoje. Ele não perguntou nada para o filho, ele só abriu o braço. O filho estava meio sujinho, ele também beijou ele, não se importou com isso. Se você quiser, vem aqui à frente. Se você quiser, fique no seu lugar. Mas o importante é você falar com o Senhor. E se você quiser vir aqui, o pastor Joaquim está orando com você. Mas aproveite as oportunidades. Faça igual o filho: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pequei contra o céu e contra o Senhor. Mas tome uma atitude. Tome uma atitude. Se posicione. Faça alguma coisa. Orem, orem, orem. Pai, contra ti, contra o céu pequei. Me enchi de mim, me deixei levar, escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã.
Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim, ouvi tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. E venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trabalhar, vivificar essa palavra. Que você não se ache perdido dentro da casa do Pai. Ou se você está distante, lembre-se, o Pai sempre estará de braços abertos para te receber. Amém? Pai, alcance quem está assistindo essa live. Alcance a vida deles, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, cada lar seja alcançado, cada um que tiver contato com essa live, seja alcançado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus.